O caso Jeffrey Dahmer. Introdução. Jeffrey Lionel Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee ou o Monstro de Milwaukee, foi um assassino em série e agressor sexual americano que chocou o mundo com seus crimes hediondos. Este relatório detalha sua vida desde a infância, seus crimes e como a polícia finalmente o descobriu, aprofundando-se nos eventos e nas motivações por trás de suas ações. Infância e adolescência. As raízes da perturbação. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin, o primeiro de 2 filhos de Lionel Herbert Dahmer e Joyce Annette Dahmer. A família de Dahmer era marcada por uma dinâmica complexa e instável. Lionel, um químico pesquisador, era frequentemente ausente, imerso em seus estudos e trabalho. Joyce, por sua vez, sofria de hipocondria e depressão crônica, o que a levava a passar longos períodos na cama e a depender de medicamentos. Essa instabilidade parental e a falta de afeto consistente criaram um ambiente emocionalmente árido para o jovem Jeffrey. Desde tenra idade, Dahmer manifestou um interesse perturbador por animais mortos. Aos 4 anos, ele observou seu pai removendo ossos de animais debaixo da casa, um evento que o fascinou profundamente. Ele começou a coletar ossos, chamando-os de fiddlesticks, e explorava os corpos de animais vivos para entender sua anatomia. Mais tarde, ele passou a coletar animais mortos, incluindo animais atropelados, que ele dissecava e enterrava. Por vezes, exibindo os crânios em cruzes improvisadas. Essa curiosidade mórbida, inicialmente vista como uma excentricidade infantil, era um prenúncio dos seus futuros atos. Na escola primária, Dahmer era notavelmente quieto e tímido, muitas vezes isolado. Professores notaram sinais de abandono, atribuindo-os à ausência do pai e às doenças da mãe. A tensão entre seus pais era palpável, com discussões frequentes que contribuíam para a sensação de insegurança de Jeffrey. Ele se tornou um observador passivo, internalizando as disfunções familiares e desenvolvendo um mundo interior cada vez mais complexo e sombrio. Durante o ensino médio, o comportamento de Dahmer se deteriorou ainda mais. Ele se tornou um pária social, buscando refúgio no álcool. Começou a beber pesadamente, escondendo bebidas na escola e desenvolvendo um alcoolismo precoce. Apesar de sua inteligência, suas notas caíram drasticamente. Foi nesse período que suas fantasias sexuais começaram a se manifestar, focando na dominação e controle de homens submissos. Essas fantasias, inicialmente abstratas, gradualmente evoluíram para um desejo de dissecação e experimentação com corpos. Ele também era conhecido por ensinar pegadinhas bizarras, como simular convulsões epiléticas, uma forma de chamar a atenção e testar os limites sociais. Em 1977, suas notas atingiram o fundo do poço. E seus pais, na tentativa fracassada de salvar o casamento, se divorciaram em 1978. Após a formatura do ensino médio em 1978, Dahmer permaneceu na casa da família, sozinho e sem supervisão, até que sua mãe obteve a custódia e se mudou com seu irmão David em 24 de julho de 1978. Esse período de abandono e solidão, sem a estrutura familiar, mesmo que disfuncional, foi crucial para o aprofundamento de suas fantasias e o início de sua jornada criminosa. Primeiros crimes. A transição para a violência. O assassinato de Stephen Hicks, o primeiro passo. O primeiro assassinato de Dahmer ocorreu em 18 de junho de 1978. Ele encontrou Stephen Mark Hicks, um caroneiro de 18 anos, e o convidou para sua casa. Após algumas horas de conversa e bebida, Hicks expressou um desejo de ir embora. Dahmer, que não queria que ele partisse, o atacou por trás, estrangulando-o até a morte com um halter. Este ato marcou o ponto de não retorno em sua vida. O desmembramento do corpo de Hicks, o enterro e posterior desenterro dos restos mortais e a tentativa de dissolver os ossos em ácido no rio Cuyahoga demonstram a frieza e a premeditação
que se tornariam características dos seus crimes futuros. Serviço militar e o retorno à espiral descendente. Após o assassinato de Hicks, o pai de Dahmer, na esperança de endireitar o filho, o matriculou na Ohio State University. No entanto, o alcoolismo de Jeffrey o levou a abandonar o curso rapidamente. Em janeiro de 1979, ele se alistou no Exército dos Estados Unidos e foi enviado para a Alemanha Ocidental como médico de combate. Sua passagem pelo Exército foi marcada por abuso de álcool e desempenho insatisfatório, resultando em uma dispensa honrosa em 1981. Durante esse período, ele continuou a lutar contra seus impulsos e fantasias, que se intensificavam com o isolamento e a falta de controle. Ao retornar para Ohio, Dahmer morou com seu pai e madrasta, mas seu alcoolismo persistiu. Ele foi preso por conduta desordeira e recebeu uma sentença de prisão suspensa. Em dezembro de 1981, ele se mudou para West Allis, Wisconsin, para morar com sua avó, Catherine Dahmer. Embora a avó tentasse oferecer um ambiente mais estável, Dahmer continuou a envolver-se em comportamentos problemáticos. Ele trabalhou como flibotomista e foi preso por exposição indecente em 1982. Em 1986, ele começou a frequentar casas de banho gays e bares, onde sedava suas vítimas com bebidas adulteradas e as levava para casa. Ele foi preso novamente por conduta desordeira em 1986. Mas essas prisões não foram suficientes para deter sua escalada de violência. Assassinatos subsequentes. A escalada do horror. O padrão de atrocidades: necrofilia, canibalismo e experimentação. O período entre 1987 e 1991 foi o auge da atividade criminosa de Dahmer. Ele refinou seus métodos, tornando-se cada vez mais audaz e depravado. Seus crimes não eram apenas sobre matar, mas sobre exercer controle absoluto sobre suas vítimas, mesmo após a morte. Ele começou a praticar necrofilia, canibalismo e guardar partes dos corpos de suas vítimas como lembranças ou troféus. A obsessão de Dahmer com a preservação dos corpos o levou a experimentar com ácidos e outros produtos químicos, tentando criar zumbis ou manter suas vítimas em um estado de submissão permanente. Essas tentativas, no entanto, resultavam apenas em mortes horríveis e desmembramentos brutais. O assassinato de Stephen Toomey, no 22 de novembro de 1978, no Ambassador Hotel, em Milwaukee, marcou um ponto de virada. Dahmer não tinha intenção de matar Toomey, mas após uma noite de bebedeira, acordou e o encontrou morto. O desmembramento do corpo de Toomey e o descarte do corpo e a tentativa de dissolver seu crânio no ácido mostram a evolução de suas práticas. Ele passou a usar soníferos mais potentes para garantir que suas vítimas estivessem inconscientes, facilitando seus atos hediondos. Nos anos seguintes, Dahmer atraiu uma série de homens para o seu apartamento, muitos deles jovens e de minorias raciais, o que infelizmente contribuiu para a lentidão da resposta policial às denúncias de desaparecimento. Entre suas vítimas notáveis estão James Dockstader, Richard Guerrero, Anthony Flowers Jr., Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey e Conerak Sintoson-Fon. Cada assassinato se tornava mais elaborado e perturbador, com Dahmer experimentando diferentes métodos de desmembramento, preservação e até mesmo a ingestão de partes dos corpos das vítimas. Ele tirava fotos de suas vítimas em várias poses antes e depois de seus assassinatos, documentando suas atrocidades e alimentando suas fantasias. A descoberta policial e a queda do monstro. A fuga de Tracy Edwards, o início do fim. O reinado de terror de Jeffrey Dahmer chegou ao fim na noite de 22 de julho de 1991. Tracy Edwards, uma de suas vítimas, conseguiu escapar de seu apartamento e, algemado, sinalizou para dois policiais de Milwaukee, Robert Rout e Rolf Mueller. Edwards, aterrorizado, relatou que Dahmer o havia ameaçado com uma faca e tentado prendê-lo.
Os policiais, céticos ao princípio, acompanharam Edwards de volta ao apartamento de Dahmer para investigar a denúncia de distúrbio doméstico. Ao entrar no apartamento, os policiais foram imediatamente atingidos por um cheiro fétido e insuportável. A atmosfera era densa com o odor de decomposição. Durante a inspeção, eles fizeram descobertas chocantes. Fotos de corpos desmembrados, uma cabeça decepada na geladeira, restos humanos em um barril de 57 galões e outros vestígios macabros espalhados pelo apartamento. Dahmer tentou resistir à prisão, mas foi rapidamente contido. Ele confessou seus crimes aos policiais, revelando a extensão de suas atrocidades e a natureza de seus atos hediondos. A cena do crime era tão chocante que até mesmo os policiais mais experientes ficaram abalados. Julgamento e condenação. A busca por justiça. Jeffrey Dahmer foi acusado de 15 assassinatos em Wisconsin e um em Ohio. Seu julgamento, que começou em 1992, atraiu a atenção mundial. Dahmer se declarou culpado por todos os assassinatos, mas alegou insanidade, argumentando que sofria de uma doença mental que o impedia de controlar seus impulsos. No entanto, após um julgamento intenso e emocional, o júri o considerou são e o condenou por 15 acusações de assassinato em primeiro grau, recebendo 15 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele foi enviado para a Columbia Correctional Institution, em Portage, Wisconsin, onde cumpriria suas sentenças. Morte. O fim de um legado de horror. O destino de Jeffrey Dahmer na prisão foi selado em 28 de novembro de 1994. Ele foi espancado até a morte por um colega de prisão, Christopher Scarver, enquanto realizava tarefas de limpeza na academia da prisão. Scarver, que também matou outro detento no mesmo incidente, alegou que agiu em nome das vítimas de Dahmer. Jeffrey tinha 34 anos na época de sua morte, encerrando uma vida marcada por uma escuridão inimaginável. Após 2 anos de sua prisão, em 1993, Jeffrey deu uma entrevista para o Inside Edition da CBS, apresentado por Nancy Glass. Com o uniforme da prisão, Jeffrey demonstrou ter uma postura muito tranquila e com palavras bem colocadas. Nos comentários, diversos internautas afirmaram que, pela sua forma de falar, dá para perceber a psicopatia. Apesar de cometer os assassinatos, Jeffrey contou que nunca achou que estava certo. Eu sempre soube que estava errado, mas o primeiro assassinato não foi planejado. Ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo por mais de uma década, explicou. Ainda na entrevista, o serial killer contou que o objetivo de desmembrar as vítimas era para mantê-las com ele. Inclusive, para entrar no humor correto, assistia ao filme O Exorcista 3 enquanto estava com os jovens. Mantive a cabeça mumificada e o crânio de uma das minhas vítimas numa maleta no meu armário no trabalho. Isso é o quão forte era a compulsão. Isso é o quão forte era o desejo. Eu queria manter a pessoa comigo, contou. Conclusão. Reflexões sobre o mal. O caso de Jeffrey Dahmer permanece como um dos mais chocantes e perturbadores na história criminal. Seus crimes, motivados por fantasias sombrias, uma profunda perturbação psicológica e uma busca insaciável por controle, revelaram a capacidade humana para a crueldade extrema. A história de Dahmer serve como um lembrete sombrio da importância da vigilância, da intervenção precoce em casos de comportamento deviante e da necessidade de compreender as complexidades da mente humana. O legado de Dahmer é um testemunho da fragilidade, da sanidade e da persistência do mal. Um capítulo sombrio na história da criminologia que continua a fascinar e aterrorizar. A indiferença da sociedade e as falhas do sistema em identificar e intervir em seus comportamentos precoces são lições cruéis que ecoam até hoje. E talvez a maior lição de Dahmer seja: o mal não grita, ele sussurra e se esconde por trás de um sorriso vazio. Curtiu o vídeo? Então se inscreva, deixe o like, ative o sininho e comente o que achou do vídeo. E nunca se esqueça, a mente humana ainda guarda horrores que você nem imagina. E lembre-se,
O monstro nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele sorri para você, na fila do mercado.